Galera, vocês assim como eu também acham que o Gohan poderia ter sido o melhor Saiyajin de todos os tempos? Então fica nesse vídeo que nós vamos trazer 11 motivos que provam isso, firmeza? Que em Dragon Ball o Goku é o centro das atenções, com o Vegeta na sua cola, você já sabe, né? A gente vai acompanhando todo o crescimento deles como lutadores. Mas, meu pequeno gafanhoto, não podemos esquecer que lá no Dragon Ball Z tivemos inúmeros momentos em que Gohan é quem fica mais forte. Então vamos aqui aos 11 motivos que, na nossa opinião, fazem de Gohan o melhor Saiyajin de todos os tempos. 1. Ele foi o primeiro a se transformar no Super Saiyajin 2. Galera, para conseguir atingir a forma Super Saiyajin 2 pela primeira vez, o Saiyajin precisa de uma grande quantidade de energia. E após essa quantidade de energia necessária ser adquirida, ele precisa experimentar ou passar por uma poderosa perturbação emocional. O poder dessa forma é bem maior, pois é o dobro da transformação do Super Saiyajin normal. Ela aumenta os níveis da forma base em 100 vezes, galera, não é pouca coisa. Conta pra gente, vocês gostariam de um vídeo falando só do ranking de força de cada transformação em Dragon Ball? Comenta aí. Então, a transformação em Super Saiyajin 2 é muito similar a Super Saiyajin normal, em termos de aparência e tal. Porém, o poder é muito maior. A velocidade, a força, o nível de energia, todos aumentam drasticamente. E o nosso Son Gohan foi o primeiro de toda a obra a se transformar no Super Saiyajin 2. Vamos relembrar, lá em Dragon Ball Z, durante a batalha contra o Cell, nós já percebemos que o poder do Gohan após o treinamento da Sala do Tempo, está muito alto, mas ainda não o suficiente para derrotar o inimigo. Mas aí temos aquela cena que, ao ter a sua cabeça arrancada pelo Android Cell, o Android 16 diz a Gohan que ele não precisa ter medo de lutar, e que ele deve liberar todo o seu poder oculto e lutar para proteger a Terra e os seres vivos. Neste momento, Cell vem e pisa na cabeça do Android 16, fazendo-a em vários pedaços. Aquilo foi o limite para o pequeno Saiyajin. E é nessa parte que Gohan se enfurece em uma explosão de raiva e a transformação começa. É uma das cenas mais épicas de todo o Dragon Ball Z, na minha opinião. E na sua? Conta pra gente. Bom, infelizmente todo aquele potencial que Gohan tinha quando enfrentou o Cell não foram tão explorados no decorrer do anime. E atualmente o Gohan se transformou num guerreiro um tanto quanto mediano em comparação aos demais guerreiros da série. 2. Gohan ia ser o protagonista de Dragon Ball. É quase impossível imaginar Dragon Ball sem Goku, né? Afinal, ele é o personagem mais amado pelos fãs. E tem o Vegeta ali correndo por fora também, né? Porém, de acordo com o próprio Akira Toriyama, na ideia inicial, ele não seria o único protagonista da série. Tudo dava a entender que depois da saga Cell, Goku passaria o bastão de protagonista para um dos seus filhos. E se liga só, o tio Akira afirmou que planejava fazer com que Gohan se tornasse um grande herói de Dragon Ball. Abre aspas. Eu tinha a intenção de fazer Gohan se tornar o protagonista. Infelizmente não funcionou. Eu senti que, comparado a Goku, ele ainda não se encaixava no papel principal. Toriyama queria demonstrar toda a evolução de Gohan até ele se transformar no Saiyajin mais poderoso de todos os tempos. Mas como o personagem favorito dos fãs era o Goku, isso fez com que Gohan não assumisse esse tal protagonismo. Muita sacanagem, né, galera? Não precisava ele fazer o que ele fez com o Gohan também, né? 3. Herói nas horas vagas. Você lembra que lá no início da saga Buu, que foi mais ou menos o início da fase de vigilante do Gohan, ele apenas se transformava em Super Saiyajin para esconder a sua aparência e a sua identidade? Isso acontece mais ou menos 7 anos depois dos Jogos do Cell. Gohan já está com 17 anos nessa época, e tinha parado de treinar e começou a focar nos seus estudos. Mas acabou que ele se tornou um verdadeiro herói na cidade, derrotando e prendendo vários criminosos. E aí, para esconder a sua identidade, ele usava a sua forma Super Saiyajin, ganhando o título de Guerreiro Dourado. Mas mesmo assim, ele tinha muito medo de ser descoberto, e acabou pedindo para que a Bulma lhe fizesse uma fantasia que escondesse o seu rosto enquanto ele lutava contra o crime. Com a sua nova fantasia, ele passou a se chamar de o Grande Saiyaman, o Herói da Justiça. Apesar de ser muito engraçado e meio brega até, o traje de Grande Saiyaman acabou sendo uma opção melhor para se manter anônimo do que apenas deixar as suas madeixas amarelas, né? Afinal, Dragon Ball não é igual aos quadrinhos da DC, por exemplo, né? Que você acaba simplesmente usando um óculos e todo mundo pensa que você é uma pessoa diferente, né, Superman? 4. Tem seu próprio filme. Galera, no episódio 73 de Dragon Ball Super, é anunciado o lançamento de um filme dentro do próprio anime.
chamado Grande Saiyaman vs Mr. Satan. E nesse filme um cara chamado Barry seria o ator que interpretaria o Grande Saiyaman. Acontece que em determinado momento das gravações, o Gohan ele coloca a fantasia de Grande Saiyaman e dá um enorme pulo por cima de um tanque que tinha no set de filmagem, surpreendendo a todos. E termina essa acrobacia com a clássica frase do Grande Saiyaman. E nesse momento o diretor que viu tudo isso acontecer quer porque quer contratar o Gohan oficialmente como dublê das gravações de cenas de ação. Já imaginou? Um filme sobre o cara e ele acaba sendo o dublê de um ator que está interpretando ele mesmo, só em Dragon Ball mesmo. E é claro que um dos melhores personagens de Dragon Ball merecia ter seu próprio filme dentro do próprio anime. Galera, e apesar dessa passagem ser um tremendo de um filler, são episódios muito divertidos de assistir e não tinha como deixar de fora dessa lista. 5. Quando criança quase derrotou Freeza. Você lembrava disso, galera? Lá na saga Freeza, Gohan ainda era apenas uma criança, mas isso não o impediu de tentar derrotar o Freeza. Apesar dessa luta ter sido muito rápida, ela deixou todo mundo sem conseguir tirar os olhos da tela. Isso acontece quando o Goku aparentemente tinha morrido e Gohan teve que assumir o seu lugar na luta contra Freeza. A coragem do pequeno Saiyajin deixou os fãs muito impressionados, e é claro que essa luta deixou aquele gostinho do que Gohan poderia fazer no futuro e com o treinamento correto. 6. Gohan derrotou o Cell. É inegável que Cell é um dos vilões mais adorados e odiados de todo o Dragon Ball. Quando o Cell apareceu na série, parecia que ele seria mesmo invencível. Nem Goku nem Vegeta conseguiram derrotá-lo. E foi aí que o jovem prodígio Gohan demonstrou mais uma vez o quanto é bravo. Na luta de Gohan contra Cell, Cell havia atingido a sua forma perfeita, mas Gohan demonstrou mais uma vez que quando luta sério é difícil de ser superado. Como falamos aqui, Gohan foi o primeiro a se transformar em Super Saiyajin 2. E ao fazer isso ele dominou o Cell em luta, mas deixou a sua arrogância tomar conta e isso fez com que a Terra quase foi destruída. Sorte que deu tempo de Goku se teletransportar com a bomba Cell para o planeta do Sr. Kaiô. Mas vale lembrar que quando o Cell voltou para a Terra novamente em sua forma perfeita logo em seguida, Gohan conseguiu derrotar o vilão com um Super Kamehameha poderoso usando apenas um braço. 7. Ele não é mais arrogante. O Piccolo treinou Gohan a vida toda, mas uma das maiores lições só ocorreu um pouco antes do Torneio do Poder, lá no Dragon Ball Super. Foi nessa passagem que o Namekusei ensinou ao Saiyajin que a arrogância não leva a nada. Se liga só no que o Piccolo falou pra ele, abre aspas. Quando o velho Kaiô te ajudou a liberar a sua força para lutar contra Buu, você se tornou arrogante e superestimou o seu poder. Você se embriaga com o seu poder. Não importa o quão forte você se torne, enquanto você tiver essa arrogância, você não poderá vencer nenhum torneio. Inegavelmente, galera, a arrogância é um dos maiores problemas, não só de Gohan, mas sim de todos os Saiyajins, né? Vegeta, por exemplo, todas as vezes que foi arrogante com seu adversário, acabou levando uma surra e sendo humilhado. Nesse ponto, inclusive, lá na saga Buu, Gohan demonstrou muita arrogância contra o Super Buu, o que fez com que ele fosse absorvido pelo vilão. Mas, apesar de ter em seu sangue essa arrogância própria dos Saiyajins, Gohan se desenvolveu ao longo do anime e tem deixado essa arrogância de lado após o conselho do seu pai, quer dizer, do seu mestre o Piccolo. Me confundi aqui, foi mal. 8. Potencial além do normal. Provavelmente não é nenhuma novidade pra ninguém aqui que Gohan é híbrido de Saiyajin e humano, né? E também não é novidade que isso torna um Saiyajin com um potencial muito maior do que os de raça pura. Ah, falando nisso, confere o vídeo em que nós explicamos tudo sobre os Saiyajins híbridos e os Saiyajins puros. Tá no card que tá aparecendo na tela aí, confere lá. Você é novo por aqui? Já aproveita e se inscreve no canal e deixa aquele like maroto pra gente, firmeza? Bom, voltando por aqui, não podemos esquecer que Gohan demonstrou diversas vezes ter mais potencial e facilidade de aprendizado que outros Saiyajins. E isso se justifica pelo fato dele ter um maior número de células S do que os Saiyajins puros. Mas isso a gente já falou no outro vídeo, dá uma conferida lá depois. O fato é que caso o Gohan passasse por um treinamento semelhante ao de Goku e Vegeta com o Whis, por exemplo, certamente não demoraria tanto para que ele se aproximasse de seus níveis de poder. Ou até mesmo superasse os dois protagonistas. O que você acha? Concorda? Comenta aí. 9. Ele está procurando algo além da sua forma. Antes do Torneio do Poder, quando Gohan e Goku estavam treinando, uma das cenas muito boas da luta de pai e filho, assim, bem bacana mesmo, Gohan afirma que está em busca de um novo poder, um novo e diferente poder. Você lembra disso? Então, com toda certeza isso foi arrepiante, né? E deixou todos os fãs empolgados na época. Mas acontece que até o momento ninguém sabe exatamente do que se trata. Nem mesmo o Gohan. Mas o mais provável é que ele consiga uma nova transformação exclusivamente sua e que o leve a um patamar onde ele consiga atuar como protagonista eventualmente. 10. Vamos falar de Gohan místico.
Galera, muitos de vocês devem se lembrar do Gohan Místico, uma transformação que foi utilizada para enfrentar o Super Buu. O criador dos personagens, o Akira Toriyama, ele confessou que o Gohan Místico foi o Saiyajin mais forte que ele tinha criado até então. Ele é muito mais forte que o Super Saiyajin 2 e até mesmo que o Super Saiyajin 3. Se a gente analisar bem a natureza do Gohan Místico, não devemos chamar esse estado de transformação, né? O Gohan Místico é apenas o desbloqueio do potencial adormecido de Gohan. Um estado de plenitude nunca antes igualado por outro Saiyajin. E o Akira chegou a afirmar na série de Dragon Ball Z, lá no final dela, que o Gohan Místico era o personagem mais forte entre todos que ele havia criado até então. Sem dúvidas, Gohan é impressionante. 11. O Gohan simplesmente não quis ser o melhor. Galera, se você acompanha Dragon Ball, você sabe que o personagem de Gohan foi mudando ao longo dos anos. E atualmente ele é um tremendo de um nerd, tipo a gente aqui. Apesar de ter aquela personalidade forte nas batalhas quando era criança, ele nunca gostou de lutar. O seu treinamento foi sempre com um objetivo fixo, o de derrotar algum vilão poderoso que estava prestes a destruir a Terra, por exemplo. Tirando isso, ele não gostava mesmo de treinar. Outro fato importante também nessa linha é que, principalmente após os Jogos do Céu, ele preferiu se dedicar aos estudos e a ser um homem de família. Talvez isso tenha sido influência da Tite, obviamente, né, que sempre pegava no pé dele para que ele estudasse. O que fez ele se afastar ainda mais dos treinos e dos combates. No entanto, sempre que ele é chamado para participar de alguma batalha, a gente percebe que com pouco treinamento, ele já consegue ficar muito mais forte e voltar à sua velha forma, né? A verdade é que ele escolheu ser um estudioso e se dedicar à família, diferente do seu pai Goku, que busca incansavelmente ficar mais forte, sendo essa sua prioridade de vida, né? Mas e aí, nerds? Vocês acham que o Gohan pode se tornar novamente o Saiyajin mais forte do universo de Dragon Ball? Tem um novo filme vindo aí, né? Pelos trailers a gente percebeu que ele vai ter um papel bastante importante nesse longa. Vai que vem coisa boa por aí. Comenta aí o que vocês acharam, por hoje foi isso, um abração e fui!